Essa leitura é válida para Sol, Ascendente e Lua no signo de Touro. Signo de Touro, signo de Touro, signo de Touro. Vamos lá. Oito de Paus, o Imperador, Rainha de Ouros, o Louco, a Estrela, o Enforcado, Nove de Copas, a Torre, a Papisa, Quatro de Ouros, Cinco de Copas, a Morte, Rei de Espadas e Cinco de Paus. E no fundo do deck, o Eremita. Vamos lá. Parece que vai ter uma movimentação aqui por conta do Oito de Espadas, né? Que esse imperador ele vai começar a se movimentar, porque talvez tenha alguma questão amorosa, né? Que ele enxergava as coisas de uma forma, só que ele começou a enxergar a relação de uma outra forma. E ele percebeu que talvez essa rainha, que essa pessoa que ele queria, que ele gosta, que ele tem sentimentos, é uma rainha de ouros, ou seja, ela vale a pena. Então, a estrela, ela traz muito essa energia de clarificar a situação, né? Trazer uma luz, trazer uma clarificação e o agir da própria espiritualidade, né? Então, assim, quando ele percebeu isso, foi uma torre, né? Porque ele caiu das ilusões, da percepção ilusória que ele tinha sobre essa rainha de ouros, né? Então, assim, para ele era uma coisa muito oculta, mas veio e ele tem sentimentos, esse imperador, por essa rainha de ouros, só que talvez ele estava se sabotando por conta dos cinco de copas, né? Porque ele estava vibrando na falta, só que ele quer uma estrutura sólida com essa rainha de ouros. E talvez também a torre para essa situação seja também vencer o ego de dizer que quer alguma coisa diferente, né? E aqui traz a morte, né? Que é o arcano que fala que às vezes a gente tem que morrer partes nossas, né? Para que haja uma renovação dentro da relação. Mas como a última carta saiu que existe conflitos, então essa pessoa ela está em conflito, né? Porque talvez ela não exista ainda resquícios ali do próprio ego dela de não querer fazer essa movimentação em direção a essa rainha de ouros, né? Então a pessoa está muito reflexiva porque no final do deck saiu o eremita, o que ela pode fazer para poder se transformar, para poder voltar para essa rainha de ouros, né? Para essa rainha que ela sabe o que ela entrega, né? Rainha de ouros não é aquela pessoa que aceita qualquer coisa, né? Porque ela sabe o brilho que ela tem, ela sabe o poder que ela tem. Então, para que esse imperador volte para essa rainha de ouro, ele vai ter que fazer uma renovação de alma, né? Ela não vai aceitar qualquer coisa, né? Vamos aqui confirmar com o baralho da Dona Maria Padilha essa situação aqui, mas esse imperador está em conflito, mas ele precisa, na verdade, ele precisa vencer ali as questões que ele tem da falta, né? Que ele está assistindo falta, ele está em falta, mas ele tá em conflito, não sabe se vai ou se fica, né? Então vamos aqui abrir. Signo de touro, signo de touro, signo de touro. Aqui ele tá bem enrolado, né? Olha, ele tá enrolado, o signo de touro, nas próprias questões internas dele, né? Porque aqui fala sobre até roubo energético, talvez esteja pensando muito, há um desgaste profundo aqui, né? Dentro dessa situação e no pensamento, né? E talvez por isso que a pessoa esteja enrolada aqui dentro da situação. Pessoa intermediária talvez tenha uma guia ajudando nesse processo para que ele seja finalizado.
mas que vai ter boa sorte, né? Porque saiu aqui a carta da ferradura e notícias distantes por caminho distantes, ou seja, vai ter uma movimentação. No final aqui saiu a carta no final do deck saiu a carta da estrela de 6 pontas de Davi, que fala sobre a vitória, que os caminhos estão abertos e essa relação com a Rainha de Ouros vai ser um casamento feliz, vai ser é uma relação próspera, mas precisa muito dessa transformação desse imperador, né? Vencer questões internas, vencer o ego, vencer o orgulho, né? E ter essa transformação, né? Muitas vezes as situações na nossa vida, elas não andam porque a gente não faz, né, por merecer ou não faz nada para que haja essa mudança interna, né? E o Arcano da Morte, ele fala muito sobre isso, né? Sobre deixar morrer o que não faz mais sentido, né? Então, talvez essas cordas aqui falem muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de ir abrir mão, né? Abrir mão de alguns pensamentos ou de alguns comportamentos, porque essa rainha, ela é uma rainha de ouros, então ela vale a pena, né? E como saiu a carta aqui do casamento feliz, então esse relacionamento tem tudo para dar certo. Tá bom? Tá bom, touro? É isso, viu? Gratidão, até segunda.